Hoje eu quero dividir com vocês o Evangelho com o tema O Pão da Vida. Sempre, lógico, à luz da doutrina espírita. A fonte que eu tirei é do livro Das Pegadas do Mestre Vinícius, página 169. Vamos falar um pouco desta passagem aqui do Evangelho. Disse então Jesus: em verdade vos digo que não foi Moisés lá atrás quem vos deu o pão do céu. Porque o pão que vem de cima, mandado por Deus, é aquele que desceu do céu e da vida. O que vem a mim, de modo algum terá fome, e o que crê em mim, nunca jamais terá sede. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue, tem vida eterna. Então, a gente vai falar desse tema, em cima disso, para a gente poder falar que Jesus é esse pão da vida, que veio trazer a mensagem para nós espiritual do Pai, direto do Pai. Assim como o corpo precisa do alimento para se fortalecer diariamente, ele fala, do mesmo modo precisamos do fortalecimento do espírito diariamente. Para o corpo estar firme, a gente precisa se alimentar. Para o espírito estar firme, também precisa se alimentar. Então, há pão para o corpo e há pão para o espírito. Quando o corpo não se alimenta normalmente, o que acontece? Enferma, definha e sucumbe mesmo, se não consegue equilibrar suas funções. Do mesmo modo, meus irmãos, o espírito que se priva do pão que lhe é próprio é um doente, é um morto moral. Que é Jesus. Então, o que eu falo, Jesus é o pão da vida. Então, ele precisa de Jesus para se fortalecer, da sua mensagem, bem entendido que está no Evangelho. Para que ressuscite e se mantenha vivo, o corpo é preciso o equilíbrio dessas duas funções. Então, para que se ressuscite e se mantenha vivo, o corpo é preciso o equilíbrio dessas duas funções, corpo e espírito, como diz para nós o Evangelho. Porque há órgão do corpo e há órgão do espírito. O nosso aparelho digestivo é o órgão de nutrição animal. A razão, a gente pensa, é o órgão da nutrição espiritual. A razão é o nosso estômago da alma. O estômago digere o alimento para que o mesmo se torne assimilável pelo corpo. A razão tem uma função idêntica para o espírito. Digere e prepara o bolo alimentício para ser incorporado na alma. A verdadeira, como é que a gente encontra esta razão? É tendo fé. E fé a gente não pega, não sente. Aliás, fé a gente não pega, não dá para ver, mas a gente sente. Desculpe. Então, a verdadeira fé só nasce, floresce e frutifica no espírito bem alimentado, forte e sadio. Aí a gente consegue sentir ela. Essa fé não teme a razão. Por isso que a gente fala, fé sem obras é fé morta. Se não cuidar do espírito, sucumbe. Então a fé encara face a face a razão, porque é o produto desta mesma razão. Como o sangue é o produto de uma sã alimentação perfeita, digerida e assimilada, o sangue a gente sabe que é a base da vida animal. Ela precisa circular no corpo inteiro e está bom. A fé é o fundamento da vida espiritual. Os órgãos da digestão preparam o sangue. A razão bem equilibrada produz essa fé bem equilibrada. Então, não há saúde animal com mau estômago. Não há saúde espiritual quando a razão é falha na sua função. O que isso quer nos dizer? Se não usarmos a função da razão, que é orando e vigiando diariamente e buscando entender as suas leis, que é a lei moral, para poder dizer, daí com razão, amo a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque como é que você vai dizer isso sem conhecer as leis de Deus? Você tem que buscar conhecer as leis morais, as bem-aventuranças, entender. Daí, por mais que o corpo esteja forte,
ele sucumbe por não estar tendo este equilíbrio, corpo e espírito. Por isso que a Nete Guimarães tem até um vídeo que fala que o fardo com Jesus é mais leve. E é mesmo. Nada nos acontece à toa, meus irmãos. Tudo é por invigilância nossa. Eu que diga, tá bom? Estou falando com razão aqui para vocês. Jesus, meus irmãos, é o emblema do pão espiritual, porque personifica a moral divina em sua plenitude. Jesus é o Verbo de Deus que se fez carne, que disse ao Filho: Filho bem-amado, vai à terra e diz àquela gente que eles são todos meus irmãos. São todos irmãos, filhos meus, criados por mim, e que tenho reservado a todos igual destino. Tenho reservado a todos igual destino. Não cai um fio de cabelo que o Pai não saiba o que tem a fazer. Ensina-lhes que a minha lei é do amor. Esforça-te por fazê-los compreender essa lei. Agora chegou a hora, meus irmãos. O mundo está começando a mudar. E chegou a hora de a gente se esforçar para passar essa lei do amor para as pessoas. Não com violência, com discussão, com briga, mas com amor, como Deus fez. Jogou um remedinho aí e falou: fique em casa, que eu renovo tudo com amor, com jeito, sem briga e sem confusão. E pode ver, o planeta está melhorando. Espero que as pessoas percebam e comecem a mudar também, porque senão vai haver a mudança do mesmo jeito, porque não cai um fio de cabelo que Deus não esteja acompanhando. Então tá aí os espíritos bons junto e vai continuar a mudança. Então esforça-te por fazê-los compreender essa lei. Exemplifica da melhor forma possível, ainda que por isso tenha que você se sacrificar. Ele dá a si mesmo, Jesus, como alimento e a toda a alma faminta morta para a vida espiritual. Mesmo as pessoas ignorando isso, Jesus exige que a razão funcione. Vigie, assimile o pão fornecido. Evangelho de Jesus é o pão da vida. Quando não buscamos, damos em seu lugar o joio. Então, o Evangelho de Jesus, por isso que a gente tem que fazer o Evangelho no lar, ler, porque ele é o pão da vida. Quando não buscamos, damos em seu lugar o joio. O trigo fortifica, enquanto o joio entontece. Daí o estado de desequilíbrio e enfermidade que o mundo hoje ainda se acha, mas está mudando. A gente vê que o protestantismo, arrebatando o pão da vida, engoliu-o, mas não mastigou, não digeriu, não assimilou. As igrejas divorciadas da razão, desprovida, portanto, do órgão da nutrição, como não de aproveitar o pão da vida que desceu do céu? Como se há de alimentar a humanidade com aquela substância que vivifica para a eternidade? A fé, meus irmãos, não admite formas como os sapatos. Como eu já falei para vocês, a fé não dá para pegar, não dá para a gente ver, mas dá para sentir. Então não podemos ter divisão, não podemos criar muros com religiões, e sim pontes. Chegou a hora da gente começar a fazer isso. A fé é por natureza incoercível, quer dizer, não tem jeito, não muda. Ela há de acompanhar a razão em seu desabrochar, em sua evolução sem peias, com a máxima liberdade. Encarcerá-la é desnaturá-la. Então a gente não pode encarcerá-la, não pode deixar de acompanhar a razão. Por isso tem que ler o Evangelho e entender esta fé que Jesus ensinou para nós, que é o pão da vida. Não é, meus irmãos, com drogas ou simpatias que se nutre o corpo. É com pão, com alimento. E o pão deve ser conveniente mastigado, digerido e entendido para ser assimilado. Não será do mesmo modo com doutrinas de escolas eivadas de egoísmo e preconceitos, que se há de buscar esse equilíbrio do pão e do corpo
do corpo e espírito. Então não é com egoísmo, com doutrinas com egoísmo, com orgulho, que não vai mudar. A gente só muda sem esses preconceitos. Porque sem isso a gente vai ter uma humanidade enferma. Essa é a realidade. É trabalho que se lhe dê a comer o pão que desceu dos céus. Isto é, faça absolutamente preciso que se vacine. Coloque um vírus bom na consciência, que é a moral inconfundível do puro cristianismo redivivo, tal como pregou e exemplificou o Filho de Deus. E temos aí, para a gente compreender, a doutrina nos ensina muito nas bem-aventuranças, através dos Espíritos que mandou, explicando para nós as bem-aventuranças, falada por Jesus na Bíblia Sagrada, como as leis morais que a gente tem no Livro dos Espíritos, que explica cada lei que nós temos que seguir e respeitar. Tal é a missão do Consolador prometido, ministrar aos homens de boa vontade aquele pão do qual quem come nunca mais tem fome, e aquele vinho do qual quem bebe nunca mais tem sede. Então, quer dizer, ele trouxe para nós e nos ensinou. Então, meus irmãos, busquemos esse entendimento diariamente, através do Evangelho no Lar, que a gente sempre fala, nos estudos em casa, né, do Evangelho, das obras básicas, que vai fazer entender cada vez mais, e colocando em prática no dia a dia essa razão para ter esse equilíbrio do corpo e espírito e possamos ter uma vida mais longa, saudável, com confiança no futuro feliz. Eu sempre falo com paciência, resignação, confiança, equilíbrio e fé em Deus sempre. Aí sim a gente vai sentir o pão da vida, que é Jesus. Vamos ter esse equilíbrio, vamos entender as suas leis e vamos poder dizer com razão: amo a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Que o bom Deus possa sempre nos abençoar. Agradeço mais uma vez essa oportunidade da gente fazer esse evangelho online. Espero que esta mensagem possa dar um equilíbrio, uma análise na vida de vocês todos e a gente possa estar juntos, sempre buscando melhorar cada dia. Obrigado a todos por nos ouvir e até uma próxima oportunidade. Espero que Maria, nossa Mãe, nos cubra com o teu manto de luz, fazendo com que quem ouviu essa mensagem, junto com Jesus Cristo, possa sempre estar buscando esse equilíbrio, buscando a sua mudança. A gente sabe que não é fácil, é sempre lento, mas a gente tem que confiar, ter fé, e as coisas vão acontecer. Que o bom Deus nos abençoe e até uma próxima oportunidade. Obrigado a todos.